Deus vos abençoe. Podemos dizer amém? Amém. Assim seja. Quando estive na Alemanha, disse William Marion Branham, vi uma pintura que me impressionou. Foi feita por um pintor alemão e esta pintura é chamada A Terra das Nuvens. Quando você a contempla à distância, parece algo nublado e vê terrível, como talvez você nunca haja visto em sua vida. Parecem nuvens juntas. Isto quando você está à distância, longe. Mas se você se aproxima desta pintura e se aproxima para ver de perto, a pintura muda. E são as asas de anjos juntas que estão cantando aleluias ao Senhor. Vamos dizer aleluia, aleluia. Levante a sua mão e faça assim, aleluias, aleluias ao Senhor, aleluias, glórias a Deus. Amém. Este encontro parecia com esse quadro. E eu comentei lá em São Paulo, já dou meu bom dia para São Paulo, a igreja na capital está assistindo nessa manhã, muita gente em casa também. Eu disse, este encontro, eu creio que é como o quadro das nuvens. De longe, parecia uma coisa pavorosa, não é? Mas chegamos, vimos de perto, a unção está aqui, Deus está aqui, Deus está nesta igreja, Deus está em cada igreja aqui representada. Eu vi isso antes de chegar aqui. Hoje deve ter 11 ou 10 dias que eu saí de São Paulo em direção aqui ao encontro. E a primeira igreja onde eu estive foi em Uberlândia, na sexta-feira, ali com o pastor Isaías Siqueira, onde tenho 4 netos e uma filha. Pastor Isaías é meu genro. Como é que eu faço? Ele é o preferido, mas eu tenho aqui também. Os dois são preferidos. Tenho o irmão Johnny aqui. E aqui eu tenho mais 3 netos. Lá tem 4. O último neto nasceu aqui em Goiânia. Chama-se Mateus. Coisa mais linda. No sábado, a convite do pastor Ivaldo Pedro, nós estivemos com a sua igreja na Fazenda Jacaré. Uberlândia, que igreja maravilhosa, que atmosfera, que maravilha. Eu entendo por que o pastor Isaías e também o pastor Yendes sempre estão mencionando saudosa memória pastor Edmar Siqueira. Hoje eu entendo. Depois
no domingo de manhã, na igreja que está em Leopoldo de Bulhões, na escola dominical, onde estavam também presentes o pastor Eliú, seu filho, pastor Márcio, e o pastor Francisco. Que coisa, mesma atmosfera, povo bonito, povo ordeiro, povo obediente, ovelhas do Senhor, ovelhas do aprisco do Senhor. À noite nós estivemos em Vianópolis. A mesma coisa. Fácil pregar para ovelhas, fácil pregar para crentes verdadeiros, fácil pregar para crentes que têm se colocado ao lado de seu pastor. Aí começa o encontro. Sempre foi fácil amar e confiar no pastor Jonas Felício Pimentel. Não é de agora. Esse amor, essa confiança, esse companheirismo é de longa data. Juntando eu e ele, já vivemos quase 140 anos. Isso porque ele tem 69 e eu também tenho 69. Aí vem mais 69 do irmão Joaquim Rodrigues. Fácil, a gente está junto há tantos anos. Fácil acreditar no irmão Joaquim Rodrigues. Não foi difícil para o pastor Joaquim Gonçalves depositar confiança no irmão Joaquim Rodrigues. Nunca trouxe tanta matéria, tanta mensagem, tantos parágrafos, como nessa manhã. Grande administrador é aquele que sabe administrar o seu tempo. Quanto tempo eu tenho? Não entendi. Vocês entenderam o que ele falou? Não? Até próximo ao meio-dia. Depois das 11 já vai ficando próximo, né? Ele é muito jeitoso, educado, gentil. Não é capaz de ferir ninguém. Mas vamos ver o que Deus vai. Tenho certeza que Ele já está nos ajudando. Eu estou igual a vocês, e vocês estão iguais a mim. Vendo novamente, essa é a terceira vez que eu vejo, quarta vez que eu vejo ali o cemitério, aqueles momentos, né, de despedida. Mas no poema, o pastor Joaquim disse para mim, não sei se ele falou para você: não chores, não choreis por mim. Adil, chore por você mesmo. Eu já chorei essa madrugada de saudade. Eu raramente choro em público. Eu gosto de chorar às escondidas. Mesmo a minha esposa, não me lembro dela ter visto eu chorando.
Fica de pé, por favor. Aí está ela. Deus te abençoe. Agora, como chora? Como chora? Então eu tenho que chorar por mim, eu tenho que chorar por ela, eu tenho que chorar pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, pelas netas e pela bisneta. Já sou bisavô. Pastor Efraim disse para mim assim: olha, o senhor se lembra que foi tu que batizou minha mãe e que ministrou no casamento dela? Eu disse: não me lembro. Faz muito tempo. Onde está a mãe do pastor Efraim? Muito grande aqui, gente. Ela não pôde vir, né? Ela não pôde vir. Que Deus abençoe todos estes obreiros aqui, ao lado do pastor Jonas Felício Pimentel. Com Jonas no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Vamos lá? Com Jonas no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal. Porque Jesus está dentro do pastor Jonas. Amém? As reuniões do plenário, tivemos 3 palestrantes. Pastor Luiz Carlos Teixeira, de Bauru, São Paulo. Fique em pé, por favor. Pastor Luiz Carlos Teixeira, sua igreja está te vendo aqui. Pastor Iedes Núbio, de Tuiutaba, Minas Gerais. Onde ele está? Está ali. Faz assim para a sua igreja, para a sua família. Está te vendo lá, né? Pastor Luiz Carlos Marques, Caraguatatuba, São Paulo, Paraty e mais alguns lugares. Ali está. Faz assim também, irmão, para a sua igreja. Obrigado. Vocês não quiseram tirar a máscara, né? Bom, agora eu sei que não vai dar tempo. Uma frase do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva: não é tempo de demandas ou porfias, é tempo de arrebatamento. Vamos dizer juntos: é tempo de arrebatamento. Pergunte ao irmão seu, sua irmã que está do lado: você sabia disso? E você responde: sim. Sim. É tempo de arrebatamento. Antes de ler a Escritura, eu estou crendo que não vou entrar, talvez, no assunto, ou então só no começo. Irmão Oséias, por favor, solta aí uma imagem. Gansos. Gansos voando em forma de V. Tem como congelar aí? Ou tem algo mais bonito que isso aí? Meus gansos aqui estão muito pequenos na tela, né? Mas o de vocês aí é grande, né?
Veja, isso aqui é bom para nós pastores e também para todas as igrejas que verão essa escola. Todos nós, pastores, igrejas, evangelistas, diáconos, irmãs, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, adultos, idosos, administração, pessoal do som, da imagem, zeladoria. O mundo natural nos dá vários exemplos de liderança compartilhada. Os engenheiros usaram túneis de vento para entender a razão por que os gansos sempre voam em formação em V. E descobriram o seguinte, preste atenção. Descobriram que cada ganso, quando bate as asas, cria uma sustentação para a ave que voa ao seu lado na formação de V, em V. O ganso na liderança é aquele que está na ponta ali, ó, na ponta, no começo, onde o V fecha. O ganso, todo o bando de gansos ganha um alcance 70% maior de voo do que um ganso voando sozinho. Você viu aí? Juntos, eles ganham um alcance 70% maior de voo do que um ganso voando sozinho. O ganso na liderança, de tempos em tempos, abandona a posição de ponta e outro ganso assume a liderança sem desmanchar a formação. Engenheiros descobriram isso. Cada um deles assume a liderança durante um longo voo migratório. Cada um contribui com seus talentos únicos para a eficácia geral do rebanho. Também é preciso salientar que os gansos que não estão na liderança gransnam para encorajar aquele que lidera. Vimos isso neste encontro ou não vimos? Aleluia. Você não é um ganso, você é uma águia. Você vai querer continuar sozinha, voando? Não faça isso. Seu lugar é aqui no aprisco do Senhor. Seu lugar é aqui na casa do Senhor. Seu lugar, pastor, é aqui neste companheirismo. As portas estão abertas. Esse gransnar aí é aleluia, glória a Deus, amém,
Assim seja, bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Liderança compartilhada. Irmã, não tente voar sozinha, não fique em casa. O profeta disse, não fique em casa. Venha e se assente em lugares celestiais com os demais irmãos. Que lugar é este? O profeta disse, se eu pudesse, eu não sairia. Mas às vezes nós temos que voltar para casa, temos que trabalhar, temos que continuar na nossa jornada. Deixa eu pensar um pouquinho o que eu vou falar. Eu posso ler a Escritura agora, eu vou ler somente um verso. Quem puder ficar de pé, em respeito, em honra, ao líder da vida que está aqui, o Senhor Jesus Cristo. O anjo do púlpito está aqui. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero ler, pois já foi lido essa Escritura hoje de manhã, como já temos escutado. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É isso que nós estamos aqui, ó Pai, para recebermos mais uma porção de Tua palavra que acrescenta a nossa fé de arrebatamento, que nos alinha com a Tua palavra e uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Podem assentar, nós temos um hino agora com os irmãos Ezequiel, Caleb, Juliano e Ebert. Milagre de amor. Meu Pai divino,
Salva de palmas novamente. Jesus merece. Aleluia. Eu dedico tudo que vou falar, que já tenho falado, para toda a minha família aqui, lá em São Paulo, para todos os que estão acompanhando, assistindo pela internet, todos, sem exceção de ninguém, todos os ministros, pastores que estão neste companheirismo e para aqueles que não estão no companheirismo, na página 53 da mensagem A Era da Igreja de Éfeso, o profeta disse: você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores. No Pentecostes, e seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. E o profeta encerra este parágrafo dizendo: é tão simples e maravilhoso. Não é nada complicado. O diabo é quem procura complicar todas as coisas. É tão simples e maravilhoso. Ele, profeta de Deus, nunca tive dúvida de sua mensagem. Estou pregando esta mensagem só lá na capital de São Paulo há mais de 40 anos. Nunca tive dúvida. Cri, por isso falo e falarei desta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que para nós é o arrebatamento. O profeta disse aqui, na página 59 ou 58 da Era de Éfeso: Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta da metade do primeiro século. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os futuros mensageiros deveriam aspirar e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus. Embora eu, você ou qualquer um outro não alcance tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo, mas o padrão, o modelo, padrão é modelo, é exemplo a seguir, Paulo estabeleceu. Deus, através de Paulo, estabeleceu o padrão para cada verdadeiro, para todos os futuros mensageiros
Você quer saber? De todas as eras, até dessa agora, a última na qual vivemos. O ministério de Paulo teve qualidade tríplice, como podemos ver. Primeiro, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Segundo, seu ministério foi no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada e escrita. Terceiro, ele tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. Agora, na era de Esmirna, o profeta volta a tocar no assunto do padrão. É página 133 da mensagem à era de Esmirna, essa aqui deste livro, deste compêndio, que tem 10 livros, 10 temas e não tem nenhum parágrafo. A gente vai pelo número da página. Em cada era, temos exatamente o mesmo padrão. Hoje, na última, é o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Fielmente instruídos. Oh, quantos encontros eu tenho participado. Eu não participei, desde que a mensagem chegou, somente de 2 encontros. Um em Curitiba e outro em Belém do Pará. Mas os demais, todos, graças a Deus, eu participei. E sempre, desde o começo, tivemos essa instrução. Fomos fielmente instruídos. Pastor Joaquim Gonçalves Silva, saudosa memória. O foco, a ênfase em todos os encontros foi essa. Pregue a mensagem do profeta. Coloque as mensagens nas mãos de cada membro. Aleluia! Graças a Deus. Como temos orgulho deste companheirismo. Nunca tive vontade, nunca fui tentado de sair deste companheirismo. Mas é claro, deixa eu repetir isso aqui. Deus, numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual,
Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue, desaparece, some. Por que eu disse que esta mensagem é dedicada para todos que estão aqui ao vivo? Uma congregação muito linda, maravilhosa, uma congregação que cria uma atmosfera que dá prazer. Aleluia. Uma atmosfera de cura, de unidade, de respeito, de reverência, de louvor, de adoração. Uma atmosfera de perseverança, de paciência, uma atmosfera da estatura do varão perfeito. Uma atmosfera de sinal. Uma atmosfera de revelação. Uma atmosfera de compreensão. Uma atmosfera de maturidade. Uma atmosfera de amor. Uma atmosfera de sustentação. Estamos neste voo juntos. Estamos nessa preparação juntos. Hoje, mais do que nunca. E a igreja noiva em todo o globo terrestre, ela quer o assim diz o Senhor, que saiu da boca do profeta de Deus. Porque é este assim diz o Senhor, que nos deixa prontos para o arrebatamento. O nosso cuidado sempre tem sido esse: falar somente o que o mensageiro, profeta maior, o qual recebeu a revelação do mistério de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Estou pela internet, eu tenho que pensar para falar. Não gosto muito de pregar pela internet. Coisa boa, né? É você ficar bem à vontade. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo nos admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado a ele por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. As igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No plural, o profeta disse que tanto a verdadeira vinha quanto a falsa escutam.
Mas a falsa rejeita, recusa. A verdadeira aceita, abraça, crê, pratica, reconhece e vive esta palavra. Deixa aqui mensagem Shalom. Vamos dizer Shalom um para o outro. Shalom, 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 minha irmã, Shalom, meu irmão. Shalom, crianças, Shalom, mocidade, Shalom, paz, paz, conjunto. Vocês que estão aí na tenda, vocês que estão aí no átrio, vocês que estão aí pela internet, Shalom, paz. Vamos dizer para todos que estão na internet, Shalom, bem alto. Shalom, paz. O Evangelho é paz. O Evangelho é alegria. O Evangelho é gozo no Espírito Santo. O Evangelho não é confusão. O Evangelho é a verdade. O Evangelho não é desunião. O Evangelho é unidade. O Evangelho é respeito um para com o outro. O Evangelho é renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Você não tem nada a perder, você tem tudo a ganhar. Evangelho é saúde. Evangelho é descanso. Parágrafo 24 da mensagem Shalom. Agora faz muito tempo, nós também. Tenho tentado manter um padrão. Um modelo. A palavra de Deus. E estou mais determinado neste ano que vem, a manter esse padrão, do que qualquer tempo antes na vida. Veja, ficar certinho com esta palavra. Agora espero que qualquer um que põe na mente que estou fazendo isso para ser esperto, então, irmão, irmã, você sem dúvida está errado. Não é porque sou esperto, é porque sou revelado. Não é porque sou esperto, é porque sou chamado. Sou um eleito desde antes da fundação do mundo. Não é porque eu sou esperto, é porque eu sou um membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, sua igreja noiva. É aquela mesma que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Estou fazendo tal, ou seja, manter o padrão. Estou fazendo tal, porque tenho dever com isso. Eu tenho o dever de ficar com aquela palavra, com esta palavra. O que são cada livro, cada tema, cada mensagem, cada fita que foi armazenada por ordem divina. É a Bíblia revelada.
nós verdadeiramente estamos na palavra. Não tenha dúvida disso. É o dever de cada ministro ficar com o assim diz o Senhor. Se você não ficar, não estranhe se alguém sair de você. Seja o que ela diga, não ponha interpretação particular, apenas repita desse jeito. O profeta tinha uma linha. O pastor Joaquim dizia assim: qual foi a linha do profeta? Não interprete nada, não acrescente nada, não diminua nada. Repita a palavra. Deus é seu próprio intérprete. Ele não precisa da minha interpretação, nem da sua, nem da nossa. Ele é o seu próprio intérprete. Hoje, cada um de nós aqui somos a palavra de Deus interpretada. Estamos no que é verdadeiro. Agora tem alguns que talvez possam interpretá-la e fazê-la parecer um pouco diferente, mas eu não posso fazer isso. Pastor, diga para você mesmo: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. William Branham não fez isso. Então eu também não posso fazer isso. O diabo quer que façamos isso, mas Deus não quer que façamos isso. Nós ficamos com a vontade de Deus. Aleluia. É Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente, sendo aplaudido aqui no Tabernáculo da Fé, em Goiânia, capital do estado de Goiás, onde estamos num encerramento de mais um encontro, ia falar regional, nacional de pastores. Depois de quase 2 anos sem estarmos presencialmente, dessa feita nós estamos aqui. E tem muita gente que ficou com tanta vontade de vir, mas por causa do momento em que vivemos, por causa dos protocolos, etc., muita gente ficou de lá. É claro que não é igual estar presente aqui presencialmente. Mas tem uma coisa: o nosso Deus faz com que você não perdeu, você não está perdendo nenhuma bênção desse encontro. Aí onde você está, as bênçãos te atingem, as bênçãos entram no seu coração. Eu não posso fazer isso, interpretar a mensagem. Como não posso deixar nunca de crer nela. Quando eu criei nessa mensagem, eu tinha menos de 21 anos. Me casei na Avenida Goiás. Trabalhei com a mocidade. Fui reconhecido como evangelista. Viajei pelo norte de Goiás, batizando pessoas, atendendo pedidos de batismo. Solteirinho, mas lembrando da namoradinha que eu já tinha colocado o olho nela, a loira Vanilda. E lembrando dela, será que um dia, né? Mas como é que faz? Né? Mas acabou que casou, né? Lá na Avenida Goiás. Não tinha piso bonito como aqui, como lá em São Paulo, como na sua igreja.
era chão batido. Tinha alguns ventiladores, ou não tinha. O teto era bem baixo, telhas, aquelas telhinhas fininhas. Era uma sauna, na verdade. Mas casamos. Morei em São Paulo, morei em Anápolis, a primeira igreja. Preguei, fui para lá, para cá, às vezes ia sozinho ali, acolá, evangelizando. Chegou um dia que eu desanimei, voltei a trabalhar na oficina. Depois de algum tempo, pastor Iraci Pedro Antônio veio pedir um auxiliar, um obreiro para ajudar ele lá no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, e parece que até Mato Grosso. Pastor Joaquim, sem dó de mim, disse: irmão Adil, nunca tinha ido em São Paulo. Colocamos o Ezequias e o Ezequiel, únicos 2 filhos que tínhamos naquela ocasião. Um nasceu em Anápolis, o Ezequiel, e o outro nasceu aqui em Goiânia. A mudança foi num DKV Vemag, que tinha aquela porta suicida. Porta suicida, aquela que abre de frente para trás. Se você quiser se jogar, é só, né? Mas, quase chegando na cidade de Porto Ferreiro, onde morava o pastor Iraci Pedro Antônio, saudosa memória, ele pifou. Não deu para chegar. Mas o pastor Iraci estava em outro carro, e ele acabou de chegar e buscou socorro para nós. Chegamos. Fomos reconhecidos como pastor aqui nesta igreja. Fomos convidados para ir para São Paulo. Eu não queria falar essas coisas, mas não sei porquê. Estou falando, né? Eu falo isso com gratidão por tudo que a gente recebeu através deste ministério. A única língua que sei é o que está escrito. Aqui, justamente da maneira que isto é um caminho. As mensagens, mais de 1.200 foram deixadas armazenadas. As mensagens é a revelação da Bíblia. Nisso eu creio e nisso nós continuaremos crendo. Então você percebeu aí o que todos nós devemos fazer neste restinho do ano de 2021, no ano que vem, 2022, manter o padrão. O assim diz o Senhor. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Não é tempo de demandas ou porfias, é tempo de arrebatamento. Nós não estamos atrasados, nem adiantados. Mensagem Micaías o profeta, parágrafo 14. Então o Espírito Santo nos guiou para dizer ontem à noite que nós não estamos atrasados, nem mesmo estamos adiantados. Estamos exatamente na programação. Esta é a mensagem oportuna que temos hoje. Não estamos atrasados nem adiantados, estamos na hora de Deus, no ponto que Deus quer que estejamos. Eu vou só dar iniciação ao tema arrebatamento e vou encerrar. Arrebatamento.
Enquanto eu assistia ali o sepultamento de nosso querido pastor Joaquim Gonçalves Silva, eu voltei lá na era de Éfeso. Quantos quadros desse tipo aconteceu? A igreja, às vezes a esposa perdia o marido, ou o marido perdia a esposa, viúvo. Às vezes pais tinham que sepultar filho, filha, ou filhos sepultando os pais, mães, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres. É o quíntuplo de Efésios. Deus sempre teve. Em todas as eras, Ele sempre teve. Será que existe um cálculo, um número no mundo hoje? Será que o Google responderia essa pergunta? Qual é o número aproximado de pessoas que nasceram e que morreram desde Adão? Uma geração vem, uma geração vai, outra geração vem, uma geração vai, outra geração vem. Uma dispensação começa, termina. Vem outra dispensação da igreja, com a qual Deus trata com os gentios. Começa, termina, começa, termina. E pessoas nascendo, morrendo, desde que eu comecei a pregar essa mensagem, quantas pessoas nasceram e quantas morreram hoje, nesse tempo, nesses minutos, nestas horas do dia de hoje. Mas aí eu cheguei na nossa era, Laodiceia, a última era. Já sepultamos irmãos, irmãs, já sepultei meu pai, minha mãe, uma irmã minha, caçula, morreu. Não sepultei nenhum neto, nenhuma neta, nenhuma nora, nenhum genro. Mas eu sei que nessa era, a qualquer momento eu posso partir. A qualquer momento você também pode ter o seu último fôlego de vida. Mas o que me alegra é que não estamos sozinhos. Jesus está dentro de nós. Nós cremos na ressurreição. Mas tem uma coisa, nesta última era, haverá aqueles que não morrerão fisicamente, serão transformados num abrir e fechar de olhos. E nós encontraremos com aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição. Já pensou em encontrar com o pastor Joaquim? Já pensou em encontrar com William Branham? Já pensou em encontrar com a irmã Martemes? Já pensou eu encontrar com a Feliciana? Eu sou filho da felicidade. Minha mãe chama-se Feliciana. Eu sou filho de Deus. Jesus Cristo é a felicidade total. Estou ao lado do pastor Jonas Felício. É só felicidade.
Eu tenho a bem-aventurança que é não escandalizar nele, em Jesus. E você sabe o que significa bem-aventurança? Suprema felicidade. Suprema felicidade. Quando nós não nos escandalizamos com tudo aquilo que Deus permite acontecer, isto significa que nós não estamos escandalizando com Ele, com Jesus. Somos bem-aventurados. Mas se você começa a reclamar, se você começa a se escandalizar, se você começa a desistir, você está dizendo que quem errou foi quem permitiu. Deus sabe todas as coisas. O profeta disse, no parágrafo 48 da mensagem ao arrebatamento, não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está. Deus permite as coisas acontecerem para um propósito. Bem-aventurança esquecida? Não esqueça dessa. É aquela que você não se escandaliza em Jesus. É Ele quem permite todas as coisas acontecerem. Arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Vou arrebatar esse copo. E colocar noutro lugar. Eu não sei se eu marquei aqui, São João capítulo 10. Você vai descobrir, você já sabe disso aqui, ó, que nós estamos na mão de Jesus, nós estamos na mão do Pai, e ninguém pode nos retirar repentinamente da mão dele. Deixa eu ler esses dois versos. São João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Você sabe o que é ninguém? É ninguém. Nem a morte, nem a doença, nem a largura, nem o comprimento, nem a altura. Nada, absolutamente nada. Nem os inimigos, nem os amigos, nada, ninguém. Olha o verso 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ah, então temos dois Deus? Aí o verso 30 te responde: eu e o Pai somos um. Ninguém poderá te arrebatar
das mãos de Deus. E para ser tirado deste hospital para pestilentos, é necessário estar nas mãos de Deus. Quem não estiver em Cristo Jesus, não está posicionado para o arrebatamento. Arrebatamento é retirar algo repentinamente de um lugar. Eu quero sair desse lugar, deste mundo, desse hospital para pestilentos. Eu desejo ser retirado daqui. E só Ele pode nos retirar daqui. E isso que eu estou falando, arrebatamento, o profeta diz: foi falado, tem de acontecer, irá acontecer, foi falado, e assim será, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Mas haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá. E será somente para a eleita. A noiva eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia, que é tirada, a igreja noiva. Nós podemos ficar de pé um pouquinho. Muito obrigado, pastor Jonas Felício Pimentel, por me convidar para pregar. É um privilégio. Eu estaria da mesma forma aqui se não pregasse. A gente sofre, a gente tem até alteração na pressão arterial. Mas eu quero deixar da Era de Sardes, na página 227, algo que vibrou o meu coração. A gente diz assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer? Ora vem Senhor Jesus. Agora um pouquinho, uma tonalidade maior, vamos lá? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas veja como finalizaremos. Olhando para Cristo como o único líder. Ele está no seu pastor. Quem está falando, pregando para você, te animando, te encorajando, te corrigindo, te consolando, é o líder da vida que está no ofício. É o único líder. Quem não tem um pastor verdadeiro, não tem o líder. Eu vou ficar sozinho, e sem igreja e tal. Hoje nós temos muitas pessoas que são chamadas de as desigrejadas, as escandalizadas. Eu tenho a minha Bíblia aqui em casa, vou ficar por aqui. O profeta disse que o diabo sempre tentou destruir a igreja física. Mas ele não conseguiu.
Aleluia. Para vocês não sofrerem um pouco aí, deixa eu só aqui agora. É que a mensagem, ela é uma fonte transbordante, é um poço artesiano, não é? Oh, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. O profeta disse: manter o padrão, mantenha os seus olhos em Jesus Cristo. E ignore os críticos. Deixa eles falando sozinhos. Mantenha os seus olhos em Cristo, pois Ele é o único líder. E andando em suas pegadas, deixando de lado todos os outros caminhos, até que todos nós atinjamos a meta e cheguemos à unidade da fé. Efésios 4, verso 13. Assim como o Mestre Celestial edificou tudo sobre o fundamento das Escrituras, assim também devíamos deixar todas as particularidades de nossas confissões específicas e estar satisfeitos com a palavra de Deus revelada, que pertence a todos nós. Aleluia! Com a Bíblia em nossa mão. Você tem a sua aí? Põe ela na sua mão, levanta ela. Com a Bíblia em nossa mão, devíamos clamar: eu creio no que Deus revelou neste livro. Eu guardarei obedientemente seus mandamentos. Eu espero por aquilo que Ele prometeu. Cristãs, deem ouvidos. Há somente uma vida, porém a morte chega a nós em milhares de formas. Há somente um Cristo, porém milhares de anticristos. Assim tu sabes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária. Ou retornas a Cristo, ou vais à destruição com o anticristo, como o anticristo e com ele. Oh, cristandade, se és sábia e desejas viver, siga o líder da vida, continue seguindo a Jesus Cristo. Mas vocês, cristãos, regozijem em serem arrebatados. Ouçam as palavras do seu líder celestial, que diz: vinde a mim. Respondam em uníssono: ora nós vamos. Agora nós vamos dizer: Maranata, ora vem Senhor, e depois: ora nós vamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora nós vamos. Diga mais uma vez: ora nós vamos. Aí na internet, na sua casa: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga também para ele: ora nós vamos. Assentai-vos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.
Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.